Boa noite. Estamos começando mais uma live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Recebendo aqui os participantes da live, em que iremos estudar o Evangelho, hoje com o tema Piedade Filial, do capítulo Honrai seu pai e sua mãe. E vamos também abrir, no meio dessa live, para a participação dos que se fizerem presentes, que vão escrever seus comentários e eu irei lê-los, a fim de que nós possamos estabelecer uma troca nesse momento de encontro. Bem-vinda, Carla Virgínia, Kátia, Gisele, Cláudia, Cecília, vão chegando. Valente Aninha Maria, boa noite. E eu vou fazer aqui uma leitura de uma mensagem, ou melhor, vou logo dando os avisos. Depois leio uma mensagem para a gente abrir aqui realmente a nossa live. Boa noite, Alexandre. Avisamos que amanhã haverá outra live do Evangelho, a live das quintas-feiras, com o Aníbal, e o tema será benefícios pagos com ingratidão. Então, amanhã o tema será a ingratidão. Hoje, o tema é honrar pai e mãe, piedade filial, itens 1 a 3. Sexta-feira, nós teremos as palestras públicas na Piedade e na Água Fria. Na Piedade, nós teremos o Alain Denizar. O Alain estará falando de homeopatia e espiritismo. Alain é médico e falará justamente de homeopatia, que é com que ele trabalha, traçando uma correlação com o espiritismo. E na Água Fria, nós ouviremos Cícero Margelânio, com o tema Fé, uma construção diária. A palestra da Água Fria será transmitida aqui no @jep.oficial às 20 horas. A live também do Evangelho de amanhã será às 20 horas. Plantão do atendimento fraterno está funcionando no IGEPs Água Fria e Piedade. Você deseja uma conversa, um atendimento fraterno, uma orientação espírita? Existem horas em que nós dispomos de atendentes fraternos, tanto no IGEP da Piedade quanto na Água Fria. Esses horários de atendimento, eles estão expostos numa publicação aqui no feed do @jep.oficial. Vocês podem, depois que a gente encerrar aqui, dar uma olhada e procurarem um horário que seja mais conveniente, caso queiram ter algum diálogo fraterno nesse momento. Dados os avisos, vamos fazer a leitura de uma mensagem. O Senhor vem. Do livro Parnaso de Além Túmulo, de Francisco Cândido Xavier, por vários espíritos. Essa mensagem de hoje é do espírito Alta de Souza. O Senhor vem. E eis que ele chega sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto do amor e da verdade
e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz às sombras da vida a claridade. E os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Linda mensagem que já foi musicada pelo Movimento Espírita, acho que pelo Grupo AME, para que a gente dê aqui início à nossa live, entre no tema do Evangelho. A gente faz essa leitura preparatória como uma prece. Uma prece é esse momento em que a gente se aquieta um pouco e se conecta a Deus, aos bons espíritos, nos permitindo receber as inspirações necessárias para as lutas cotidianas. Às vezes está difícil e a gente faz uma prece, mas a prece, ela nos traz bênçãos, porque com a prece nós transformamos a energia ao nosso entorno e nos tornamos mais abertos às influenciações dos bons espíritos. Não é que Deus vá nos tirar os problemas pelos quais nós temos que passar para nos amadurecer. Os problemas surgirão, mas a maneira como nós enfrentamos os problemas mudará se nós cultivarmos o hábito da prece. O hábito da prece é um hábito de limpeza espiritual, que deve ser feito, que deve ser, como diz o nome, hábito praticado todos os dias. Então é sempre bom a gente fazer uma prece. A lição do Evangelho de hoje é a que abre o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O Evangelho segundo o Espiritismo é um evangelho, um livro que tem esse nome porque ele se fundamenta nos 4 evangelhos bíblicos que narram a vida e os ensinamentos de Jesus. Mas aqui nesse livro é dada a explicação segundo o Espiritismo, a interpretação espírita de passagens dos 4 evangelhos. E nós temos, abrindo essa lição que nós vamos trabalhar hoje, a piedade filial, 2 passagens da Bíblia. Inclusive, uma delas não é do Evangelho, embora seja repetida no Evangelho. É do Decálogo, no Êxodo. Mas a primeira passagem está em Marcos, capítulo 10, versículo 19, em Lucas 18, 20, em Mateus 19, versículos 18 e 19. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E no Decálogo, no Êxodo, capítulo 20, versículo 12, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Qual a interpretação que pode ser dada a esse mandamento? Percebam que os mandamentos aqui é interessante, eles começam todos com não cometereis adultério, não matareis, mas
esse aqui, por último mencionado, honrai a vosso pai e a vossa mãe, não tem a negativa na abertura. É uma recomendação não de não fazer, mas de fazer. Honrar pai e mãe. E o que será que Jesus estava querendo ao lembrar esse mandamento aqui? Aí Kardec traça um comentário. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é organizado tendo as aberturas dos capítulos que trazem passagens dos evangelhos, tendo os comentários de Allan Kardec com base nos ensinamentos dos espíritos sobre as passagens mencionadas na abertura do capítulo e em seguida instruções dos espíritos. Essa lição que nós vamos abordar hoje é uma interpretação de Allan Kardec. Allan Kardec é um homem do século XIX. E embora ele tenha sido um homem muito à frente do seu tempo, ele traz a linguagem, os hábitos, as características. É claro que ele retrata a cultura do seu tempo. Então, sempre que a gente lê um livro, a gente tem que situá-lo historicamente para melhor entender aquilo que está sendo dito nele. Daí a gente vai entender aqui algumas falas de Allan Kardec, adaptando essas falas para os nossos dias atuais. Kardec começa mencionando aqui: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então, Kardec começa aqui dizendo que honrar pai e mãe é uma extensão da lei de amor e caridade. E que, se você não é capaz de amar seu pai e sua mãe, você já não conseguirá amar o próximo. O que ele quer dizer com isso? Isso supondo que você tem uma relação com seu pai e sua mãe de reconhecimento, que eles foram bons pais e que você sabe reconhecer esse amor deles, essa dedicação deles. Então, se você não for capaz de reconhecer a dedicação desses que estão mais próximos de você, a quem você deve a vida, como é que você vai conseguir amar aqueles que nem tão próximos estão, a quem você não deve talvez nada? É mais ou menos isso, porque mais à frente ele vai entrar naquela questão dos pais que já não são tão certinhos. Mas, continuando aqui, Kardec vai dizendo assim, que ao amor devem se juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então é preciso ter para com os pais, segundo Allan Kardec aqui, respeito, atenções, submissão e condescendência. E aí é o que eu disse para vocês, a gente tem que situar historicamente Allan Kardec, né? Ele está falando numa sociedade, ainda aqui, ó, no século XIX, mas hoje nós temos uma visão mais aberta, né? Que conhece a psicologia, uma informação maior nessa área. A educação também hoje é transformada. Então, essa submissão aos pais, ela tem que ter limites. Não é uma total submissão aos pais. A gente pode interpretar assim, né? O que a gente pega? A interpretação de Kardec aqui, a colocação de Kardec está dentro do seu tempo. Mas nós vamos abrir essa interpretação para todos os tempos. O que seria realmente, gente, honrar pai e mãe? Se a gente for abrir para todos os tempos. Kardec está aqui dizendo, a gente tem que ter respeito, submissão. Bom, se a gente for levar isso ao pé da letra,
Francisco de Assis, por exemplo, não terá honrado o pai e a mãe, porque ele não se submeteu, porque ele não seguiu as orientações do seu pai. Francisco de Assis, ele desobedeceu. E ele é uma grande referência, um grande exemplo para a humanidade. Então não é uma obediência cega. E será que o próprio Cristo obedeceu cegamente? Tem uma hora em que Cristo está reunido com algumas pessoas que o seguem e dizem: ah, Jesus, ali fora sua mãe e seus irmãos querem falar com você. E ele diz assim: quem são minha mãe e meus irmãos? São estes que estão comigo, que fazem a vontade do meu Pai. Né? E outros momentos também Jesus diz assim: aquele que não abandonar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, por amor a mim, não é digno de mim. Então, assim, essa submissão, ela tem alguns limites, né? Então, a gente vai pegar muito mais essa história de honrar pai e mãe, simbolicamente falando. Como é que se honra pai e mãe? Vejam bem, Francisco de Assis, que foi quem eu citei aqui como exemplo, ele honrou muito melhor o seu pai e a sua mãe na desobediência. Percebem? O que é honrar, gente? O que é a honra? A honra é a dignidade, é a boa reputação. Então, o que é que significa honrar pai e mãe? Pai e mãe são palavras que simbolizam a nossa ancestralidade. Toda a nossa educação, a nossa formação, a nossa herança genética, a nossa herança cultural também, tudo isso está representado em pai e mãe. E como é que nós honramos o legado do nosso passado? Nós honramos o legado do nosso passado usando esse legado para o progresso, para o crescimento. Então a gente aproveita, não joga fora, o que nos é deixado por aqueles que nos antecederam e dali segue adiante. E muitas vezes esse processo de seguir adiante significa abandonar determinadas crenças, determinados pensamentos que se reconhece com o amadurecimento social não serem tão importantes, não serem tão verdadeiros quanto se acreditava. E isso casa perfeitamente com a frase de Jesus: aquele que não abandonar seu pai, sua mãe, por amor a mim, não é digno de mim. Como assim? Se você não for capaz de romper com algumas heranças, alguns legados da ancestralidade por amor à verdade, porque Jesus diz: eu sou o caminho, verdade e vida. Se você não for capaz de fazer isso em nome da verdade, você não é digno dessa verdade que você recebeu, que você conheceu. Então, se os nossos pais nos orientaram, nos orientam e nos cobram determinadas posturas que nós reconhecemos com base em Jesus, que não são as posturas realmente que contribuem para o crescimento da humanidade, para a evolução do espírito, nós temos que ser capazes, nesse momento, de nos opor até mesmo aos nossos pais. E assim nós os estaremos honrando. Eles não perceberão isso agora, mas eles perceberão isso enquanto espíritos imortais depois, em algum momento. Que foi a melhor forma de honrar o que eles nos deram. A educação que nos deram, a formação que nos permitiram ter. Se nós queremos honrar, às vezes nós vamos ter que romper com determinados padrões destrutivos que estão presentes na família. E é assim que as transformações acontecem. Quando nós vamos repaginando essas velhas crenças com novos formatos, mais condizentes com o conhecimento que o progresso
vai nos dando, nos oferecendo pouco a pouco. Não é mais coerente dessa forma com todo o ensino de Jesus? Então Kardec, quando ele fala aqui, ele está se esforçando muito para que a gente tenha o quê? Para com os nossos pais, uma atitude de respeito. Na verdade, a gente tem que ter essa atitude para com todo mundo, para com a atitude de compreensão, né? De entender que as pessoas, elas são frutos das suas experiências de vida. E às vezes elas têm dificuldade de se libertarem de padrões, né? De crenças antigas. Então nós temos que ter para com os nossos pais, sobretudo, aí sim, entra essa postura da piedade filial. Essa atitude de compreensão e de tolerância. Então eu vou entender que os meus pais, eles talvez não entendam e não consigam enxergar algumas novidades, né, da sociedade contemporânea, como eu já consigo enxergar. E aí eu tenho que ter essa compreensão, essa tolerância para com eles. Porque eu entendo que eles estão agindo de acordo com a sua própria formação. Né? E aí eu me relaciono com eles nessa atitude de respeito. O respeito implica compreender, mas não necessariamente concordar. A compreensão, a aceitação do outro não significa concordar com o outro. A aceitação do outro é dar ao outro a liberdade para que ele se manifeste, para que ele se expresse, para que ele opine, mas não significa que eu vá concordar com esse outro. Então eu aceito o outro, eu acolho o outro, mas eu posso discordar sim desse outro. E aí eu estarei honrando a verdade, né, que eu conheci. Agora é importante que a gente tenha flexibilidade também. Porque às vezes a gente fica assim, quando nós nos tornamos adultos, descobrimos que os nossos pais não sabem tudo, identificamos determinadas falhas nos nossos pais, nós tendemos a desvalorizar tudo, né? Aí para o exagero da desvalorização de tudo o que eles nos trazem. Mas não, a gente tem que ter aquela abertura, a capacidade de analisar, não nos fechar em preconceito também. Porque pode acontecer da gente, achando que eles são preconceituosos, nos tornarmos também preconceituosos num outro extremo, com uma opinião distinta. Daí a gente está sempre olhando e recebendo, eles estão dizendo isso, faz sentido, não faz sentido, ao invés de estar sempre me defendendo, né? Que é a atitude defensiva, que nos atrasa também, não nos ajuda. E aí Kardec fala da importância de respeitar os pais, de assisti-los na necessidade, de proporcionar-lhes repouso na velhice, de cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância. Então, é claro que isso é importante. Né? A gente tem que ter essa atitude para qualquer pessoa de reconhecimento e, sobretudo, para com os nossos pais. E ele fala depois, aqui a seguir, sobre aqueles pais que não foram lá essas flores. E aí ele diz assim, que nesse caso cabe a Deus julgar, né? Cabe a Deus julgar. É interessante, gente, porque tem várias referências aqui a Deus dizendo assim, Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Então a gente também pode reformular essa crença em punição. Como assim Deus pune? Deus é o criador do universo, de tudo que existe. E uma lei, né, de todas as leis naturais. E tem uma lei que é a lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz gera consequências e essas consequências retornam sobre nós também. Então, quando se diz Deus pune, na verdade, Deus educa, né? A lei da natureza, ela é feita para educar o espírito. O espírito se educa em contato com a realidade material através das consequências. Então, quando o espírito, vamos pensar aqui, quando o ser humano, né, que é o espírito encarnado, quando a gente experimentou uma fruta, uma maçã,
Que gostosa, fiquei bem, fiquei satisfeito. Isso é bom, não é verdade? Mas quando alguém um primata, alguém muito antigo, enfim, digamos que mordeu uma folha comigo ninguém pode. Essa pessoa se sentiu mal depois. Então foi uma consequência ruim de uma escolha que ele fez ali porque não conhecia. E quando ele sofre essa consequência ruim, ele vai aprender, essa folhinha aqui faz mal, essa folha é venenosa. Então, é assim que a gente foi aprendendo muitas coisas na natureza, o que é bom, o que é ruim, tá? O que faz mal, o que faz bem, o que a gente pode, o que a gente não pode. E nós criamos proibições. Não façam isso aqui, porque isso aqui faz mal. Então, essa lei que traz as consequências, ela nos educa. E nós podemos nos educar pelas nossas próprias experiências e pelas experiências dos outros que nos antecederam, que às vezes vão nos dizer, olha, já passamos por essa experiência, não precisa você passar. Aprende aqui, isso aqui não é legal. Mas você pode insistir, né, e fazer a sua própria experiência, em ter a sua própria experiência. E você colhe o resultado. E essa colheita do resultado desagradável, você pode encarar como uma punição, como um castigo. Mas, na verdade, é a própria lei que funciona dessa forma. Então, a gente encara como castigo, a gente recebe como punição, mas é uma lei natural em funcionamento. Né? Tudo que a gente faz, né, gera um resultado, aliás, mais de um resultado. Existe uma combinação de fatores acontecendo, interferindo nos resultados. É uma lei muito complexa, muito rica, porque a vida ela é muito rica. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, acho que muita coisa está acontecendo nas casas de vocês, no vizinho. Vocês já pararam para pensar nesse momento quanto de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo no mundo? E tudo isso está atuando nessa grande lei de causa e efeito. Portanto, esse Deus punir tem que ser lido como o funcionamento, é a lei acontecendo, porque Deus não deixou nada fora dessa lei. E aí, quando você é ingrato, quando você não tem reconhecimento por aquilo que recebe, uma das primeiras, entre aspas, punições, consequências que você experimenta é a própria infelicidade. Porque não tem ninguém mais infeliz do que o ingrato, porque o ingrato, ele não... O que é a gratidão? É a capacidade de enxergar o que há de bom. Né? É a capacidade de ver a bênção. Então você agradece, porque você vê a bênção. Quando você não agradece, é porque você não vê a bênção, você não está identificando aquela bênção. Como é que eu vou agradecer aquele pai, aquela mãe horrorosos que eu tive, que me espancavam, que faziam isso, que faziam aquilo? Eles estão errados, sem dúvida. Mas a gente não pode pensar que Deus nos deixou passar por isso sem que isso não tivesse qualquer utilidade, né? E que não tivessem causas aí por trás, não tivessem resultados do que está acontecendo. E é o que a gente estuda na doutrina espírita. Uma combinação de fatores colocou cada um de nós, na nossa família, no momento em que nós chegamos nessa família. Isso tem um porquê e tem um para quê. Muito provavelmente porque você teve esse pai, você teve essa mãe, você buscou terapia, você aprendeu a olhar para si mesmo, você talvez não tenha repetido a mesma questão com seus filhos. Há quantas vidas você devia fazer isso na sua família? Então, isso é o que se chama, né, o ressignificar. Você olha aquele mal e mesmo vendo o mal que existe ali, não é a gente ficar louco, sem perceber o que é que tem de errado, a gente vai continuar percebendo as coisas erradas, isso não devia ter sido assim. Mas já que foi assim, e não tem como eu mudar o que foi, eu vou tentar identificar o que tem para agradecer nisso daqui. Eu vou tentar identificar no que aconteceu, onde eu sou amada, né? Onde eu sou agraciada pela vida. E nessa capacidade eu já vou sentir a bênção da alegria de perceber o bem. E quando a gente percebe o bem, a gente ressignifica, a gente sente um alívio.
Quando a gente fica remoendo aquilo ruim, aquilo ruim, aquilo ruim que aconteceu, a gente já sente a punição, que é o quê? É o mal-estar de estar olhando sempre para aquilo da pior maneira. Então, quando a gente amadurece, a gente vai olhar determinadas questões, já não vai ter mesmo as mesmas reações que tinha antes. E isso é o crescimento espiritual. Portanto, a despeito das falhas, agora não me venham dizer, né, dos nossos pais, eu ia dizer, a despeito das falhas dos nossos pais, nós temos esse dever de gratidão, enfim, não é nem um dever, né, assim, é bom pra gente, um dever para conosco mesmo, de agradecer as bênçãos, de identificar as bênçãos, todo mundo fica mais feliz com isso. Mas não me venham dizer, apontando os erros dos pais, eles erraram tentando acertar. Às vezes eles erraram sem estar tentando acertar mesmo. Às vezes o pai e a mãe, eles erram porque eles são gente. Não é nem tentando acertar. Tá errado porque estavam impacientes, porque estavam cansados mesmo, porque estavam abusados. Aí não foi justo com o filho, porque já estava cansado daquilo mais. Enfim, não é porque tá tentando sempre acertar. Eles erraram porque são gente. E todo mundo erra. Eu vou errar, você vai errar, todo mundo vai errar. E a gente errou. Poxa, que pena, desculpa, vou tentar não fazer de novo, mas eu tenho certeza que eu ainda vou ter outras falhinhas, porque afinal de contas, eu sou gente. Enquanto eu sou gente, eu erro. Paciência faz parte. Então, erro é erro mesmo. Se pai, às vezes ele errou na ignorância, ele errou repetindo um padrão, ele errou por um hábito, tá bem? Mas não necessariamente querendo acertar. Às vezes errou querendo acertar. E esse erro querendo acertar, porque essa história de certo e errado, ele nem deve ser assim tão ressentido, o verdadeiro erro querendo acertar. Porque na verdade a gente às vezes só aprende errando mesmo. Errar faz parte. E nós temos que parar de ter esse tabu com o erro. Como se errar fosse uma coisa assim terrível, vergonhosa. Onde é que é vergonhoso? Se a gente é gente. É isso mesmo. É o preço de nós rompermos com os instintos. Porque quando se segue só os instintos, não se raciocina, você não erra, não. Como assim? O animal, o gatinho atacou o outro gatinho, mas ele não tem consciência disso. Fez aquilo ali instintivamente. A consciência é que gera culpa, gera mal-estar, necessidade de pedir perdão. Eu não devia ter feito assim. O preço de ter a consciência, gente, é, às vezes, achar que está fazendo uma coisa, pensar sobre o que a gente faz, né? Refletir e às vezes, meu Deus, se eu tivesse feito de outra maneira, não teria sido assim. Poderia ter sido um resultado melhor. É da vida. Para com esse tabu de erro. Não tem medo de errar. Bobagem de medo de errar. Nós vamos inevitavelmente errar. Faz parte. E se você quer ensinar para o seu filho, ensine o seu filho isso também. Né? Porque assim, a gente tem medo de errar com os nossos filhos. Não, você vai errar com o seu filho. E é bom que você... Sabe por quê, gente? Porque nesse mundo não dá pra gente ser perfeito em nada. Como assim? Porque, olha... Por que Jesus provavelmente não construiu família e tudo? Porque não dá. Não dá para você ter família e ser perfeito ou perfeita como cônjuge, como pai, como profissional, como amigo, como filho, como... no que quer que eu faça. Fisicamente. Não dá para ser perfeito em tudo. Não cabe, não dá tempo no nosso mundo. Não dá, 24 horas por dia, não dá para a excelência total. Então, quando você estiver sendo perfeito em alguma coisa, pode ter certeza. É aquela história, cobre a cabeça, descobre o pé. Alguma outra coisa está ficando para trás. Então, o melhor é a gente fazer as coisas com amor, com carinho. Eu faço com carinho, eu tento fazer cuidadosamente. Não vou tentar fazer perfeitamente. Perfeição é para Deus, né? Eu vou fazer da melhor maneira que eu consigo, mas equilibrando tudo que eu tenho. Eu tenho os meus filhos, mas eu também tenho um trabalho. Mas eu no meu caso, tenho um marido. E eu vou ter que dividir minha atenção. Eu tenho uma mãe.
Então eu não vou conseguir ser 100% só a mãezona. Eu às vezes vou faltar a eles. Eles gostariam de me ter naquela hora e eu não tava. Pois é, porque eu ainda não sou onisciente, não sou speed de luz. Não foi speed de luz, aí eu vou tá, espalho pra todo canto. Mas agora eu sou só a Carolzinha aqui. E a gente vai dentro da nossa limitação, aceitando, tentando fazer o melhor que a gente pode. E dizendo, poxa, não consegui. Nem sempre eu consigo. Né? Então fica assim, porque essa é uma exigência descabida e enlouquecedora. Quando a gente fala de busca da perfeição na doutrina espírita, não é a gente tentando atingir o ponto final, é a gente fazendo o caminho, quer dizer, é na verdade uma busca de aperfeiçoamento. Talvez seja melhor dito dessa forma. Aperfeiçoamento é burilamento, amadurecimento, é nesse sentido, tá bom? Bem, gente, do Evangelho, piedade filial, eu podia dizer isso aqui para vocês, porque ano passado eu já fiz essa lição, né? Tá gravada aqui nas lives do Evangelho, mas assim a gente procurou hoje dar também um novo viés, tentando sempre lançar novos olhares sobre os textos do Evangelho e olhares atualizados, para que a gente não fique só, né, martelando no mesmo ponto. Vamos honrar pai e mãe, seguindo adiante, progredindo. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Papam. Cadê os comentários de vocês? Só tem gente aqui entrando. Fulano entrou, Beltrano entrou, Cicrano entrou. Opa, Malu. Ops. Malu é sempre uma pessoa muito participativa. Honrar pai e mãe seria então tomar um caminho diferente quando se faz necessário? Por exemplo, meus pais são preconceituosos, eu os estarei honrando quando seguir o caminho do respeito às diversidades? Exatamente, Malu! Honrar. Você tá... Aquele seu sobrenome, você tá enobrecendo. Você tá passando adiante, né? Você tá indo além do que os seus antepassados fizeram. Então você tá honrando a sua ancestralidade. Você está pegando o legado que eles deixaram, que foi o quê? Você tem uma noção, a compreensão de justiça, né? Como você está mostrando, você tem uma compreensão de justiça, que isso provavelmente teve a participação dos pais. No caso dessa pessoa que você está citando como exemplo, é claro que eu estou falando assim também, se você muito como exemplo, não que isso aconteça com você, mas assim, quando uma pessoa conseguiu, né, graças à educação, chegar a uma noção de justiça, e os pais dela passaram isso para ela, mas eles ainda têm o preconceito, né? É a justiça, digamos que seja um preconceito racial. Ah, isso daqui vai para o universo dos brancos. Mas você pega essa noção e eu vou estender aos meus irmãos pretos, porque nós somos todos iguais. Nossa alma não tem cor. Então você foi adiante, você está honrando seu pai e sua mãe, embora nem sempre eles consigam reconhecer isso. Como nem sempre nós conseguimos reconhecer, quando criança, o bem que os nossos pais nos fazem, às vezes, nos desagradando, não é verdade? Às vezes eles nos desagradaram e eles estavam fazendo para o nosso bem. Também nós, às vezes, estamos desagradando. E isso é um grande bem que está sendo feito a eles. Estamos os desagradando. Deixa eu ver mais aqui. Nossa, só o comentário da Malu, vocês estão tudo bem com os pais, né? A Lúcia aqui dando boa noite, paz e luz. Incrível. Porque uma coisa que eu vejo demais, gente, em relação aos pais é sentimento de culpa. Mas a gente tem muita culpa em relação aos pais, né? E eu acho que isso é fruto, às vezes, de certos tabus. Inclusive esse tabu da obediência cega, de não poder discordar do pai e da mãe. E vejam, né, meu pai já se foi, mas assim, tenho a minha mãe, me dou altamente bem com minha mãezinha, né? Acho que eu nem tenho assim muito o que discordar de mamãe. Ela tem aquelas coisas né, mais antigas, às vezes, alguns dizeres, e eu dou sempre aquele desconto, né, considerando a educação dela e tudo, mas ela é uma pessoa muito aberta, que se revê, que se reformula, ela se abre muito a receber também, tá?
Então eu acho que a gente honra quando a gente conversa com os nossos pais, se eles têm essa abertura, é óbvio, né? Então isso são maneiras de honrar. Malu, você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo, exatamente. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Aí, Renato Russo. Essa letra do Renato Russo foi uma das coisas que me abriu os olhos para a compreensão positiva. Exato. São crianças como a gente. Nós somos irmãos, na verdade. Os nossos pais estão nossos pais nessa encarnação. Mas a grande realidade é que eles são nossos irmãos. O nosso grande pai, mãe, é Deus, deusa, como a gente queira chamar. Da humanidade dos meus pais. A compreensão positiva da humanidade dos meus pais. A gente, quando criança, tende a idealizar, né? Isso. E quando adulto, também a gente tende, às vezes, Malu, a idealizar negativamente. Tá? A gente também se relaciona com uma visão negativa às vezes, que é a projeção da sombra. Então, eles eram todo bem e começam a virar todo mal e os culpados da minha infelicidade, tá? Primeiro, eu não sou hoje, e essa também é uma presunção, né, da contemporaneidade, de que os pais podem modelar os filhos. Então, eu não sou hoje o resultado puro do que os meus pais fizeram comigo. Como os meus filhos não serão o resultado puro do que eu fizer com eles. Então, às vezes a gente educa os filhos dizendo assim, eu vou fazer com meu filho diferente do que meu pai fez comigo. Detalhe, seu filho é outra pessoa, numa outra época, num outro contexto, né, com uma realidade totalmente diferente, é um espírito diferente. Talvez ele não precise do que você gostaria, né? Talvez ele precise do que você tem que ter a capacidade de ver nele como necessidade. Então, às vezes ele precisa de limite. Meu pai me prendia, me oprimia, meu filho vai ser livre e fazer o que quiser. E às vezes esse jovem, ele precisa de limites, ele precisa de contenção. E você está sendo negligente para quê? Para realizar o seu ideal de filho projetado no seu próprio filho. Então, e aí você também pode cair naquela vitimização eterna, né? Foi porque meu pai fez assim, porque minha mãe fez assim. Eu sou assim porque... Meu amigo, se você já sabe que foi porque eles fizeram isso, por que você continua fazendo isso? Mas é porque é muito forte. Então lute contra. Você já tomou consciência? Vamos nos transformar. Porque você não é só o resultado, você já cresceu. Quando você era criança, tudo bem, você não tinha pra onde correr, você não tinha autoconhecimento, mas agora que você cresceu, você já tem acesso à informação, você já pode ler livros, você pode ir ao psicólogo, você pode rever muita coisa. Então tá na hora de fazer alguma coisa, ao invés de ficar simplesmente dizendo, eu sou assim porque me fizeram isso lá quando eu tinha 5 anos de idade. Isso foi forte? Foi forte. Às vezes foi muito traumático. Registro de trauma é difícil se libertar? É difícil se libertar. Mas existem mecanismos. Você pode passar o resto da vida só chorando, como você pode pegar, vai atrás de um terapeuta, vai atrás de um caminho e diz, olha, eu quero me libertar disso daqui. Quero jogar isso fora porque eu quero viver leve. Então tá na hora de se desapegar. Porque a gente às vezes se apega à nossa vítima e carrega essa vítima o resto da vida, porque ela passa a se tornar justificativa para determinadas fraquezas das quais nós não estamos dispostos a nos libertar. Quando nós não queremos usar a nossa força para nos libertar dessas fraquezas. Então é importante, seguir adiante. Vamos adiante. Porque eles foram assim. Eles falharam, erraram. Isso aconteceu comigo? Aconteceu. Então é da gente seguir adiante, tá? Aconteceu, eu choro. Agora também tem aquela pessoa que diz, mas meus pais, não ficou nada, não sinto nada. Não sentir nada também, gente, não é sinal de que tá tudo bem, não. Pelo contrário. Se você olha para uma cena com a sua criança onde você, digamos, foi espancado,
É claro que é para você por dentro você se indignar. Nossa, foi horrível. Foi errado. Quando você fala de cena infantil em que você foi vítima, em que você foi abusado, porque isso é um abuso físico, e fica rindo. Aí eu levava uma surra de cinturão. KKKKK. A chinela é que era a minha pedagogia. Não tem graça nisso, gente. Não é engraçado, né? É triste. É triste que a gente tente ensinar usando uma violência extrema. É espancar, você usar um objeto para bater numa criatura pequenininha. Pelo amor de Deus, bastava você dar um grito, vai lá, bem. Ah, mas é porque eu era danado. Talvez você tenha banalizado o grito, porque tinha grito demais. E aquilo ali já não tinha efeito sobre você, né? Então houve uma falha nesse sentido. Que a gente guarda, na educação dos nossos filhos, a gente guarda o não, a gente guarda a força para o momento adequado. Porque se você abusa do recurso, realmente você perde a moral. Você é uma mãe que todo mundo, menino, se cala, menino, para, menino. O seu menino já não tem mais a menor moral. Então, o nosso equilíbrio é a melhor estratégia educativa que a gente pode ter. Se você vive em equilíbrio, se você é uma pessoa que vive em paz, você é uma mãe e um pai equilibrados, é o que você precisa, né? Se você tem um parceiro, cônjuge, você dá atenção a ele. Às vezes o seu filho, ele queria você só para ele, mãe. Mas você, não, vou dar atenção ao papai agora. Isso está ensinando o seu filho. Ele se frustra. Mas ele é pequenininho, ele precisa. Mas ele precisa também aprender que existem outras pessoas no universo da mamãe. E que mamãe ama papai também. Né? A gente não vai se afastar. Isso no caso de um casal, gente. Claro que tem inúmeros outros casos em que não tem um papai presente, que não tem uma mamãe. Enfim, são muitos casos. Aqui é um exemplo. Né, que às vezes os nossos filhos eles precisam dessas frustrações. Mamãe, eu quero brincar. Mamãe tá cansada. Cheguei, tô cansada, nem todo dia é dia de festa. Ele vai aprender isso, ele vai aprender que às vezes as pessoas estão cansadas e ele tem que buscar recursos dentro dele mesmo. Obviamente, eu vou balancear isso, vai ter dias em que eu vou me disponibilizar, tá? Porque isso também é frustração demais. Então a gente tem que tentar, tá, viver em equilíbrio. Esse é o grande segredo. Não precisa ler todos os livros de educação, não. Basta você saber ser uma pessoa equilibrada. Você vai estar transmitindo para o seu filho, com o seu exemplo, o equilíbrio. É a melhor lição que ele precisa na vida dele. Deixa eu ver o que mais aqui. Silvana, eu discordo muito de minha mãe, mas devido a ela já ter 80 anos, tenho que me calar, pois seria difícil mudar os seus pensamentos. Isso, Silvana. Exatamente, né? Até eu me lembro agora, a minha mãe, ela tem uma frase que ela diz assim, depois dos 70 anos, ninguém vem me dizer como fazer as coisas. Eu, tá bom, né? Quem sou eu? Mas mesmo assim eu converso, às vezes, e como eu digo, a mamãe tem muita abertura, né? Eu digo, mãe, olha, a gente não faz mais assim hoje em dia. Cuidado com o que você fala, cuidado. E hoje em dia, né, eles reclamam às vezes muito hoje em dia, às vezes até assim pra ter uma graça, tá? Mas você tá certa, Silvana? Vai aí na paciência, porque você não vai mudar sua mãe agora, né? A Malu tá dizendo que a constelação familiar explica que quando uma pessoa tem esse pensamento que pode ter um fundo julgador, vou fazer tudo diferente do que meu pai fez, a tendência pode ser o contrário, fazer igual. Olha aí que interessante, Malu. Pode ser, né? Ou fazer igual com uma regra diferente. Você acaba sendo um ditador, mas um ditador inclusive da liberdade, né? Um ditador da autonomia. E aí você acaba, usando o exemplo da criança que era presa, né? Meu filho vai ser livre, vai viver livre, né? E você determina e você não gosta quando ele manifesta qualquer dependência que é própria da condição infantil, né? Então você pode realmente cair pro mesmo modelo, mudando as regras. Renata, a nossa tendência é culpabilizar o outro e nos eximir de nossas responsabilidades. Né, assim, é porque é mais fácil, né, Renata? Né? A gente faz isso porque, é tão mais fácil. Mas, assim, também não é saudável a gente ficar se culpando, porque a questão não é culpa, né? É entender a formação da gente.
não é? De quem é a culpa de eu ser como eu sou? Fica parecendo que eu sou um estorvo, uma coisa errada. Quem é a culpa? Quem é o culpado? Né? Tá aqui a Caroline aqui. Quem é o culpado disso aqui? Não é. Né? Então, assim, é eu conhecer historicamente. Então, se eu vou estudar um país, né, se eu quero entender o Brasil hoje, eu estudo a história do Brasil. Então, se eu quero entender a Caroline, eu estudo a história da Caroline. Ah, a Caroline teve essa educação. Então, ela vai se movimentando por isso aqui. Tá na hora de mudar essa história, né? Eu vi a formação, eu compreendi quais são as bases que sustentam aquele comportamento. Eu já estou falando, olha, isso aqui não tem sentido. E eu vou reformulando, então, a forma de agir com base em novos conhecimentos. Deixa eu ver o que mais vocês estão colocando aqui. Síndrome da Gabriela, diz a Girlene. Sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim. Gabriela, isso mesmo. Cláudia Germano Marques, somos 11 filhos e alguns ainda desrespeitam minha mãe. Foi falta dela na educação. Cláudia, inevitavelmente, uma mãe que teve 11 filhos não pode ter dado realmente assim para todos os filhos a melhor educação, claro. Me desculpe, gente, mas imagina, quantos filhos você deve ter se você tiver filhos, Cláudia? Eu tenho 2. É difícil a gente dar atenção. Ah, eu tô dizendo que ela é culpada, que ela não devia ter tido os 11. Não tô dizendo isso. Né? Existia até bem pouco tempo, até era comum, né? A pessoa tinha muitos filhos mesmo. Mas vejam, não tem como você dar a 11 filhos uma atenção, uma plenitude, uma presença. Né? Às vezes você vai ser rígida com alguns filhos. E alguns filhos vão ficar muito chateados e magoados, porque aí combina também com o espírito. Então, como eu estou dizendo, Cláudia, nem todo mundo é fruto só da educação. Desses 11 filhos, 11 sofreram influência da educação da sua mãe. Mas existem outras influências também, das pessoas